encargos da família. Uma observação aí sobre esses encargos, né, familiares aí. Né, tanto o marido quanto a esposa, né, no casamento homoafetivo, os homens ou as mulheres, eles têm que contribuir mutuamente. Isso não significa em igualdade, tá? Dentro da família eu vou trabalhar com a questão dos encargos, a questão financeira, eu trabalho com uma equidade, tá certo? Claro que se a esposa ganha muito mais que o esposo, ela vai contribuir na proporção dos seus rendimentos, tá? Isso tem que ser ponderado, tá certo? Segundo efeito, pessoal, é que qualquer dos nubentes poderá acrescer ao seu sobrenome o do outro, né? Artigo 1565, parágrafo 1º, tá certo? Lembrando aí que é possível tanto o marido pegar o sobrenome da esposa, como da esposa pegar o sobrenome do marido, tá? Temos uma decisão do STJ autorizando aí, né, já mencionei isso para vocês em sala de aula, autorizando a supressão de um sobrenome, mas não é todo cartório que aceita essa retirada de um sobrenome para acrescer o do outro, tá? Isso vai depender da sua localidade aí, mas existe esse precedente do STJ, tá ok? E lembra também que uma vez que você adota o sobrenome do seu cônjuge, esse sobrenome ele passa a integrar o seu direito de personalidade, né? É um direito seu, exclusivamente seu. Então lembrem-se do emblemático caso do de Jesus, né? Que eu comentei com vocês em sala de aula aí. Não quero tirar o de Jesus do meu nome. Então não tira, né? Um cônjuge ele só pode tirar o sobrenome do outro, né? Se ele quiser. Né? Se eu divorciar, independente de culpa, tá? Ah, me traiu, não interessa. Você só tira o sobrenome do outro cônjuge, do seu sobrenome, se você quiser. Então, se eu adotei o sobrenome do meu esposo, a partir do momento que eu adotei, o sobrenome passa a ser meu. Eu só tiro se eu quiser, tá? Então, se não quiser tirar o sobrenome, não precisa. Igual o de Jesus. Se não quis tirar o de Jesus, ficou com o de Jesus. A dificuldade é que é só a dificuldade do advogado de convencer a outra parte a não implicar com isso, né? Vai explicar isso pro cliente, né, doutor? Mas enfim, vamos seguir aí. Terceiro efeito, pessoal, é a livre decisão do casal no planejamento familiar, tá? O planejamento familiar, doutores, ele é de livre decisão do casal e esse entendimento, inclusive, deve ser aplicado à união estável, conforme o enunciado 99 da Jornada de Direito Civil promovida aí pelo Conselho da Justiça Federal, tá certo? Então, livre decisão do casal, um planejamento familiar. Ah, quer ter filho? Não quero. Quero ter bens? Não quero. Quero comprar imóveis? Não quero. Isso aí o Estado não pode interferir, tá bom? O Estado não pode e não deve interferir nessa livre decisão do planejamento familiar do casal. O próximo efeito, pessoal, está previsto, só um instante, deixa eu achar aqui, me perdi no meu material. Alguns deveres também aí previstos, deveres de ambos os cônjuges no casamento, artigo 1566, tá? Traz alguns deveres pessoais aí dos cônjuges no casamento. Artigo 1566 traz aí no seu inciso 1 o dever de fidelidade recíproca, tá? Então, cuidado, pessoal, com a infidelidade, tá? Fidelidade é dever do casamento, tá lá num dos efeitos que o casamento produz, o dever de fidelidade recíproca. Pessoal, algumas observações, né? Antigamente, até 2010, até a emenda constitucional do divórcio, a emenda 66 de 2010, a gente tinha a figura da separação judicial na Constituição, então o casal ele precisava, antes de divorciar, ele tinha que se separar. O Código Civil, ele trazia que você tinha que ter um motivo para se separar. Era até constrangedor, né? A gente falar para o juiz, olha, o casal tá se separando por isso, por isso, por isso. Né? Então você tinha que discutir o motivo. E a infidelidade era um dos motivos que autorizava essa separação. Então você tinha que justificar por que você queria separar da outra pessoa e a infidelidade, né, a quebra da fidelidade seria um motivo justificado para você pedir a separação. Com a emenda constitucional de 66, já que a grande maioria da doutrina entende que a separação ela saiu do ordenamento, e mesmo para os que entendem que ainda tem a separação no ordenamento jurídico, entendem que há a separação, mas sem discussão da culpa. A gente não discute mais a culpa
no fim do relacionamento, né? Não interessa se o fulano te traiu, se vocês brigavam demais, não quero saber o motivo. Vocês querem divorciar e essa é uma garantia constitucional independente dos motivos que estão levando ao divórcio, tá? Então, aqui, hoje, pessoal, eu já não discuto mais essa questão da culpa, da questão da infidelidade no curso de um divórcio, tá? Você não precisa expressar, externar isso para o juiz, tá certo? Agora, algumas observações aqui, tá? Existe ainda um caso no direito de família que a gente discute a culpa, que é com relação aos alimentos, a gente vai estudar. Mas com relação a todo o resto, a gente já não discute mais a culpa, tá? Essa infidelidade, a culpa pelo rompimento que eu estou falando aqui. Então, fica apenas essa observação. Hoje a gente mantém um modelo dualista, que discute a culpa apenas para fins, para questões envolvendo alimentos. Mas, no curso do divórcio, você não tem mais a discussão da culpa para gerar outros efeitos, tá bom? E a infidelidade seria aí um desses motivos que deixariam aí expressos a culpa de um dos nubens, né? Você foi infiel, então a culpa pelo fim do nosso relacionamento é sua. E aí você teria que sofrer algumas sanções. Isso não existe mais, a gente não discute mais a culpa. Então, embora tenha ali um dever de fidelidade recíproca, a gente vai ver que apenas é discutido isso em um único aspecto, que é no aspecto alimentar, tá? E aí a gente vai trabalhar isso lá na frente. Pessoal, o segundo dever aí dentro, né, dos deveres entre os cônjuges seria o dever de vida em comum no domicílio conjugal, tá? O inciso 2 é o dever de coabitação, antigo dever de coabitação. Tem entendimento aqui, pessoal, de que esse dever de vida em comum, ele estaria abrangendo o débito conjugal, o dever de manter relações sexuais, tá certo? Então, ainda em sala de aula, quando eu falo isso, os alunos falam, professora, bom saber, bom saber. Calma, pessoal, que tem um posicionamento de Maria Berenice que ela é contra esse entendimento, né? Maria Berenice, ela fala que não, que em respeito à dignidade humana, né? Isso é de livre decisão do casal. Então, a lei não pode impor um dever de débito conjugal, um dever de manter relações sexuais, tá? Cuidado com essa observação, tá bom? Mas tá aí na lei, é um dever de vida em comum no domicílio conjugal, tá? Com relação à coabitação, o artigo 1569, ele fala que o domicílio conjugal, ele vai ser estabelecido e fixado por ambos os cônjuges, né? Então, o casal ele pode decidir onde vai ser o domicílio conjugal. Cuidado, tá? Hoje em dia, a gente tá os relacionamentos, eles são cada vez mais modernos, né? Para eu ser casada, eu não tenho que morar com o meu marido, né? Até mesmo, o próprio artigo 1569, ele traz algumas exceções, como exercer atividade laboral em outra localidade, né? Algum encargo público, para atender algum encargo público. Então, o dever de coabitação, ele fica mitigado nesse sentido, tá? Porque hoje você pode ter aí casais que dormem em camas separadas por livre vontade e nem por isso deixam de ser casados. Você tem casais que moram separados, que se encontram uma vez por mês. Às vezes casais que moram um no Brasil, outro em outro país, tá certo? Então, existe o dever, mas é um dever mitigado, tá certo? O próximo dever aí de ambos os cônjuges é um dever de mútua assistência. Mútua assistência, pessoal, essa assistência que um cônjuge tem que dar para o outro é uma assistência moral, afetiva, patrimonial, alguns entendem também sexual e espiritual, né? A partir do momento que você casa, que você estabelece uma comunhão plena de vida, né? Não é assim, cada um para o seu canto, cada um que se vire para o seu lado, né? Você se arrume para lá que eu me arrumo para cá, né? Então não casa, criatura, né? Se você não quer estabelecer essa comunhão plena de vida, não casa, porque um dos deveres do casamento é justamente estabelecer esse dever de mútua assistência, né? Cuidados que você tem que dispensar à pessoa do outro cônjuge, né? Um suporte ali, né? O próximo dever seria o dever de sustento, guarda e educação dos filhos. Meus queridos, observem. Dever de guarda, sustento e educação dos filhos está inserido dentro dos deveres entre os cônjuges, mas por óbvio, né, doutor?
Eu preciso estar casada para ter um dever de guarda, sustento e educação dos filhos? É uma crítica aqui, tá? Isso aí, dever de guarda, sustento e educação dos filhos, não decorre do casamento. Isso decorre da própria maternidade e da paternidade, tá certo? Então, independente se tá aqui dentro ou não, dos deveres dos cônjuges, isso é um dever que os pais têm para com seus filhos, tá? Nós vamos estudar todos esses deveres quando falarmos lá de filiação, tá certo? Nós vamos aprofundar nesse tema lá pra frente, mas já fica aí a observação. É um dever que consta aqui como deveres inerentes ao casamento, mas na verdade não decorre do casamento, decorre simplesmente do fato de você ser pai ou mãe afetivo ou biológico, tá ok? Próximo dever aí, pessoal. Dever de respeito e consideração mútuos. Né? Esses deveres aí, eles estão pautados na boa-fé objetiva. Também se aplicam aí no casamento como forma de proporcionar aí a dignidade humana entre os cônjuges, tá bom? Os cônjuges, eles devem manter entre si não só uma consideração um com o outro, mas também um respeito, né? Que o lar exige. Então vamos resumir aí os efeitos pessoais do casamento. Primeiro efeito, estabelecimento de uma comunhão plena de vida. Segundo efeito, fixação do domicílio conjugal, artigo 1569. Terceiro efeito, contribuição proporcional para a manutenção do lar conjugal, independente do regime de bens, artigo 1568. Quarto efeito é o exercício conjunto na direção da sociedade conjugal. Caso de divergência, eu levo a questão sempre para a deliberação judicial. Quinto efeito, me perdi aqui. Quinto efeito, possibilidade do acréscimo do sobrenome do outro, né? Lembra do de Jesus. E o sexto efeito é a imposição de deveres recíprocos. Que deveres são esses, professora? Dever de fidelidade, coabitação, assistência recíproca, guarda, sustento, educação da prole, respeito e consideração. Tranquilo, pessoal? Vamos aí tomar um ar então e voltamos com os efeitos patrimoniais.